Israel e Hezbollah na iminência de uma nova guerra no Oriente Médio. Depois das explosões de aparelhos de comunicação de integrantes do Hezbollah, o seu líder, Hassan Nasrallah, afirma que o grupo sofreu um golpe sem precedentes e, juntamente com o Irã, promete uma resposta esmagadora. Enquanto isso, o parlamento da União Europeia aprova uma nova resolução permitindo aos ucranianos utilizarem armas contra alvos no interior da Rússia em quaisquer circunstâncias. A Rússia, por sua vez, responde, afirmando que se isso ocorrer, será o início de uma nova guerra mundial, desta vez com o uso de armas nucleares. Se você quiser ficar por dentro destes e de outros temas das atualidades, geopolítica ou geografia, já sabe, me acompanha aqui no canal. Faça sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, você se lembra, portanto, das explosões dignas de cinema que ocorreram envolvendo aparelhos do tipo pagers e walkie-talkies pertencentes a integrantes do Hezbollah. Isso ocorreu na terça e na quarta-feira. Foram milhares de aparelhos que foram detonados. Infelizmente, esses ataques atingiram não apenas integrantes do grupo radical islâmico, como também civis, pessoas que não têm nada a ver com a história. E aí ontem, na quinta-feira, dia 19, o Hassan Nasrallah, que é o líder do Hezbollah, fez um pronunciamento indicando aí, que o grupo fará retaliações contra o inimigo, contra Israel. Sofremos um grande golpe, tanto em termos de segurança quanto de humanidade. Um golpe sem precedentes na história da resistência do Líbano, talvez até sem precedentes no mundo. É a natureza da guerra. Um dia o inimigo nos ataca, no outro nós atacamos o inimigo, disse aí o Nasrallah, acrescentando que o acerto de contas virá, sugerindo logicamente uma possível retaliação contra Israel. Em solidariedade ao grupo Hezbollah, o Irã também se manifestou por meio aí, de uma carta enviada por este moço, que é o comandante da Guarda Revolucionária do Irã, o Hossein Salami. E aí nessa carta ele afirma aí, que Israel enfrentará em breve uma resposta decisiva e esmagadora do eixo da resistência. Lembrando que o Irã é grande apoiador, grande financiador do Hezbollah, que é esse grupo radical islâmico da vertente xiita que atua no sul do Líbano contra alvos em Israel. Então, você percebe aí que uma iminente guerra entre Israel e o Hezbollah pode também envolver um outro país, direto ou indiretamente, nesse caso, o Irã. Então, estamos falando aí de uma possível guerra de grande dimensão, uma nova guerra regional ali no Oriente Médio que traria, infelizmente, se ocorrer, consequências para o mundo todo. O que o mundo menos precisa hoje é de uma nova guerra. Beleza, beleza? Porém, parece que Israel quer a todo custo que essa guerra seja deflagrada. Olha aí o que Israel andou fazendo ontem, na quinta-feira. Israel ataca posições do Hezbollah no Líbano após onda de explosões. O argumento israelense é o de que Israel, precisam enfraquecer o Hezbollah, ali no sul do Líbano, para garantir a segurança no norte de Israel, para que a população israelense possa voltar para o norte de Israel. Desde o início da guerra, no ano passado, de Israel contra o Hamas, que milhares de israelenses precisaram evacuar a região norte do país, ali próximo à fronteira com o Líbano, justamente porque o Hezbollah praticou aí inúmeros ataques também contra Israel em sinal de apoio, de solidariedade aos palestinos. Por que eu digo que quem aparentemente quer a guerra, de fato, é Israel? Porque, como eu já disse em vídeos anteriores, esse camarada aí, o premier israelense Benjamin Netanyahu, ele enfrenta uma grande oposição em Israel, a popularidade dele está baixíssima, há sérias denúncias de corrupção contra ele, e enquanto Israel, o país que ele governa, está envolvido em alguma guerra, ele acaba não tendo que prestar contas à justiça, prestar contas à oposição. Afinal de contas, se há uma guerra, é porque há um inimigo maior, há um inimigo externo que precisa ser combatido. E aí essas questões da política interna acabam sendo colocadas de lado. Ontem houve uma entrevista, um professor de Relações Internacionais da ESPM, o Gunther Hudzit, deu uma entrevista à CNN e falou exatamente sobre isso. Olha só, Israel prolonga guerras por escolha política de Netanyahu, diz professor à CNN.
Com operações militares na faixa de Gaza praticamente concluídas e o Hamas supostamente derrotado, o primeiro-ministro enfrentaria uma forte oposição interna caso a guerra terminasse. Ou seja, como a situação do Hamas na faixa de Gaza está praticamente sob controle, ele, então, governante Benjamin Netanyahu, enxerga a necessidade de criar um novo foco de guerra, dessa vez voltado para o norte, com foco ali no Líbano, com foco no Hezbollah. E também essa é uma estratégia, galera, de fazer o conflito se prolongar e esperando as eleições nos Estados Unidos. O maior desejo de Benjamin Netanyahu é que Donald Trump seja eleito, porque a política externa de Donald Trump ela é muito mais permissiva e de apoio a Israel do que já são os democratas. Não é que os democratas não apoiam Israel, eles apoiam também. O apoio a Israel não é nem uma questão de partido nos Estados Unidos, é uma questão de Estado. Porém, os discursos e até mesmo o governo anterior de Donald Trump demonstram que o apoio de Trump a Israel é muito maior do que sob as mãos dos democratas. Então daí o interesse certamente do Netanyahu de desejar a vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos, que serão agora já nos próximos meses. Vamos acompanhando aí para ver como que também essas eleições se desenrolam por lá. Ainda sobre Israel, nessa semana a Assembleia Geral da ONU votou uma nova resolução que prevê a exigência para que Israel retire as zonas de ocupação, os acampamentos da região da Cisjordânia em até 12 meses. A Cisjordânia, aqui só para lembrarmos no mapa, Cisjordânia é esse território que, de acordo com a proposta da partilha da Palestina lá em 1947, deveria ser um território dos palestinos. Porém, não houve acordo à época, e aí essa região tem sido ocupada cada vez mais por israelenses. E aí uma das tentativas da ONU é fazer com que justamente Israel retire-se daí, para que essa área seja ocupada apenas por palestinos, para que quem sabe daqui a um tempo seja possível aí voltar a rediscutir a criação também de um país para os palestinos, que envolveriam, entre outras porções de terra, essa porção aqui, a Cisjordânia. Aqui o quadro mostra como votaram cada um desses países. Em verde, os 124 países, a maioria esmagadora que votou favoravelmente para exigir que Israel retire-se da Cisjordânia em 12 meses. Entre os votos favoráveis estão, por exemplo, os votos do Brasil, estão os votos do Chile, da China, da França, quem mais aparece aqui? Do Japão, Rússia, entre outros, foi a maioria. Entre os que votaram contrariamente, apenas 14. Somente 14 países votaram contra. Próprio Israel, logicamente, Israel não votaria favorável a algo que lhe prejudica, mas de uma maneira geral são países de pouca expressão geopolítica internacional. Malawi votou contra, Micronésia, com todo respeito, esses países. Quem são eles na fila do pão? Palau, Papua Nova Guiné, até mesmo Paraguai e os Estados Unidos. Aqui sim estamos falando de um cachorro grande. E é justamente por conta do apoio que Israel ainda recebe, e provavelmente continuará recebendo, talvez até maior, se Trump for eleito. É justamente por conta disso que Israel não vai seguir essa resolução da ONU. Israel não vai se retirar da Cisjordânia. E enquanto isso não ocorre, também não é possível falar em processo de paz naquela região. Se Israel enfrenta dificuldades de viver de maneira pacífica com seus vizinhos, adotando esse tipo de postura de intransigência e de não acatar essas resoluções propostas pela ONU, é aí que a situação fica ainda mais difícil quando pensamos aí numa possível resolução dos conflitos envolvendo Israel e seus vizinhos ali naquela região. Beleza? Lembrando que essa decisão da Assembleia Geral da ONU, ela não tem poder efetivo, é apenas uma recomendação. Ou seja, Israel não vai adotá-la, não vai segui-la e também não vai acontecer nada contra Israel. Resolução deste órgão não é vinculativa, ou seja, não há como garantir o seu cumprimento. Beleza? Compreendeu isso aí? Então vamos avançando mais. Aqui, voltando a falar sobre a guerra Rússia-Ucrânia. Nessa semana também o Parlamento Europeu, ou seja, os eurodeputados da União Europeia, aprovaram uma resolução que permite o uso de armas fornecidas por países da União Europeia pela Ucrânia contra a Rússia. De acordo com a resolução aprovada durante a sessão plenária em Estrasburgo, na França, foram 425 votos favoráveis,
131 contrários e 63 abstenções. A maioria dos deputados é favorável ao levantamento de todas as restrições ao uso de armas para que a Ucrânia possa exercer plenamente o seu direito à autodefesa. Ou seja, essa resolução, ela permite que a Ucrânia utilize todas as armas fornecidas pelos países da União Europeia contra alvos, inclusive no interior da Rússia. Porém, apesar disso ter sido aprovado pelo Parlamento Europeu, também não tem força para ser aplicada na prática. Por quê? Porque a decisão final cabe a cada país. Está aqui, ó. A decisão está nas mãos de cada nação. Ou seja, isso aqui tem um caráter muito mais simbólico, é mais uma recomendação. E tudo indica, ao menos por enquanto, que os países, em sua maioria, não estão dispostos a permitirem o uso dessas armas diretamente contra o interior da Rússia. Justamente porque temem qual será ou qual seria a reação dos russos nesse caso. Teme-se que uma autorização desse tipo possa desencadear aí, uma ampliação e inclusive uma deflagração de uma guerra, não apenas de maior proporção, mas também uma guerra com o uso de armas nucleares. Inclusive, por se falar em armas nucleares, quando o Parlamento Europeu, nessa semana, aprovou essa resolução, a Rússia mais uma vez respondeu. Dessa vez, a resposta veio por meio de um pronunciamento feito pelo presidente da Duma. Duma é como se fosse a Câmara dos Deputados lá na Rússia. Esse moço aí, que se chama Vyacheslav Volodin. Ele fez pronunciamento, escreveu no Telegram. Olha só o que ele disse. Se for aprovada a utilização desse tipo de armamento, a Rússia responderá com armas muito mais potentes. Aquilo a que esta decisão conduz é uma guerra mundial com armas nucleares. Então, de novo, a retórica nuclear por parte dos russos. Você está acompanhando aí, e nota que vira e mexe, de tempos em tempos, aparece alguém da Rússia para ameaçar o uso dessas armas. Daqui a pouco, gente, isso vai deixar de ser uma ameaça e vai se tornar algo efetivo. Infelizmente, eu não digo isso com alegria, lógico, infelizmente estamos nos caminhando aí, enquanto humanidade, para uma guerra nuclear, que parece não estar muito distante. Se isso ocorrer, quero nem imaginar nas possíveis consequências em termos humanitários mesmo, do que isso pode representar. E aqui ele ainda tirou onda, Ele ainda lembrou que o tempo de voo de um míssil intercontinental do tipo Sarmat até Estrasburgo, que é a sede do Parlamento Europeu na França, é de 3 minutos e 20 segundos. Ou seja, um míssil para sair da Rússia e atingir a França levaria apenas 3 minutos e 20 segundos. Nesse caso aqui não é um míssil qualquer, tá? É um míssil gigantesco de longo alcance e com capacidade de transportar de 10 a 15 ogivas nucleares. Então, tá aí mais uma ameaça feita pela Rússia contra países ocidentais, caso deem permissão à Ucrânia para uso dessas armas que possam atingir alvos lá no interior do território russo. Beleza, meu povo? Então, definitivamente, quando a gente olha para o que está acontecendo lá na Ucrânia e agora também no Oriente Médio, definitivamente a humanidade não vive o melhor dos seus dias. Vivemos aí atualmente o pior momento, talvez, desde o auge lá da Guerra Fria, o período de maior tensão e de maior risco da deflagração de uma nova guerra mundial. Vamos torcer e esperar que haja bom senso dessas lideranças internacionais para que uma guerra desse tipo não ocorra, não apenas agora, como também nunca mais. Beleza? Escreve para mim aí o que você acha de tudo isso que eu acabei de contar. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E nos vemos no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!